Alô? Oi, sim, eu Sim. tô. Então, eu já vou começar. Eu ia perguntar se alguém está com dificuldade para responder a palavra-chave da aula gravada, porque eu vi que essa semana só 6 pessoas me mandaram a resposta de volta. Eu acredito que até tem uma pessoa que mandou que não mandou, inclusive com a palavra-chave. Depois eu vou falar com ela em particular para ver se ela sabe qual é. Mas vocês estão conseguindo acessar? Tá dando certo? Vocês estão com alguma dificuldade? Deixa aqui. Oi, perdão, desculpa o atraso. Meu computador estava travadíssimo aqui, tive que entrar pelo celular. Desculpa, se a gente está com dificuldade em quê? No Classroom? Porque eu vi que teve gente que. Só 6 pessoas essa semana responderam a palavra-chave da aula gravada de terça. E como Não, eu não tive problema nenhum, não. Consegui acessar de boa. então, como foi pouca gente, eu queria saber se não sei se alguém tentou e não conseguiu, se está tendo alguma dificuldade para tentar ajudar. Sim, entendi. Bom, acho. Precisa prestar atenção nisso, porque vocês sabem que tem um limite máximo de faltas que pode ter, então, para não dar problema, por isso que eu tô perguntando e também avisando, porque senão depois vai ficar mais complicado de acertar as coisas. Ahn, Stephanie. Tem alguém que entrou com um apelido, acho que é a Sassá. Preciso do seu nome que você tem no Classroom para eu conseguir colocar a sua presença. Tá. Então, como eu falei na aula que foi gravada essa semana, eu vou soltar amanhã para vocês uma atividade de avaliação. Vai ser pelo próprio Google, pelo Classroom, é o Google Forms, para ficar mais fácil para todo mundo. Como tem muita gente que me mandou mensagem falando que está em semana de prova, está um pouco atrasada na matéria, porque ainda está entrando no ritmo, ia ser só uma semana que eu ia liberar para fazer os exercícios, mas eu vou liberar amanhã, que é dia 23, e vocês vão poder enviar até dia 3/10, né, que é uma segunda-feira. Então, vai ter 2 finais de semana, um pouco mais de uma semana para vocês fazerem exercícios para ficar tranquilo para todo mundo. E se alguém tiver algum problema, alguma coisa, pode me mandar mensagem no particular, como tem mandado, que a gente corrige. Se tiver tudo certo, acho que já deu para quem for entrar. Eu vou já liberar a tela para a gente começar a correção dos exercícios. Tem 12 pessoas online. Bom, então vou liberar a tela aqui. Tá todo mundo vendo a tela? Pequena. Bom, tá. Então eu vou começar. Tá num tamanho bom, não sei, porque pra mim tá parecendo pequeno. Não sei se pra vocês tá aparecendo
pequeno também. Aqui tá aparecendo do jeito que aparece todas as aulas. Pra mim tá diferente, mas se tiver bom pra todo mundo, então vou começar. Vou começar com a correção, então, do listening exercise, porque na apostila sobre o vocabulário de animais, era para escrever uma pequena redação sobre algum animal que vocês gostassem, né? Se vocês quiserem mandar depois no Classroom ou particular para eu corrigir, ou a Melissa também pode me ajudar a corrigir para a gente ver como tá a escrita de vocês, acho que é mais fácil porque não dá para corrigir uma por uma, que a gente só tem 1 hora agora aqui para discutir. Então acho que é melhor depois eu corrigir particular de cada um. Ok. Então eu vou começar. Vocês preferem começar porque tem os exercícios tipo de vestibular que eu coloquei essa semana, o reading e o listening. Vocês querem começar por algum específico, ou se teve alguma dúvida, se quer alguma discussão, ou pode ir primeiro no listening, não sei. Rapaz, eu acho que faz sentido começar primeiro pelo do vestibular, já que os outros dois são todos sobre animais. Tá. Tá, então eu já vou abrir o dos animais, dos exercícios aqui. Então, exercícios de inglês de vestibular. Alguém, como a gente está fazendo nos outros dias, quer tentar ler o texto, ou todo mundo leu, não precisa, a gente pode ir direto para a correção dos exercícios? Porque se não quiser fazer a leitura em voz alta, a gente pode ir direto para a correção. Eu só não me candidato porque, sinceramente, eu tive um pouquinho de dificuldade nessa leitura. Tá. A pronúncia de algumas palavras, mas se você puder, Fabi, ler para a gente, eu agradeceria, até para eu poder ouvir como você pronuncia algumas coisas. Tá. Vou então só ver aqui um negócio que tá entrando alguém. A Natália falou que pode ler. Ela pode ler? É que eu não tô com. Tá. Então, se você quiser. Você quer ler tudo, Natália? Ou você quer que você comece, daí. Tanto faz, se alguém mais quiser ler também, a gente pode dividir de boa. Se tu quiser dividir comigo também, tá tranquilo por mim. Não, se ninguém mais quiser, por mim você pode ler tranquilo. Pode. Você tá dando pra ver? Tá sim. Tá, então pode ser. Ok, vamos lá. In Japan, they call them manga. In Latin America, historietas. In Italy, fumetti. In Brazil, histórias em quadrinhos. And in the US, comics. But no matter what you call them, comics are a favorite source of reading pleasure in many parts of the world. In case you are wondering how popular comics are, the best-selling comic title in the US sells about 5 million copies a year. All of Mexico's comics titles together sells over 7.5 million copies a week, but Japan is far the leading publisher of comics in the world. Manga count nearly 50% of all the books and magazines published in Japan each year, and few magazines of any kind in the world can match this number. Shonen Jump, the leading comic title, has a circulation of 6.5 million copies a week. Ever since comics first appeared, there have been people who have criticized them. In the 40s and the 50s, many people believed that comics were immoral and that they caused bad behavior among young people. Even today, many question whether young people should read them at all.
They argue that reading comics encourages bad reading habits. But some educators see comics as a way to get teenagers to choose reading instead of television and video games. And because of the art, a number of educators have argued that comics are a great way to get children to think creatively. More recent research has suggested that the combination of visuals and text in comics may be one reason young people handle computers and related software so easily. In Japan, the education ministry calls comics a part of Japan's national culture, recognized and highly regarded abroad. Comics are increasingly being used for educational purposes, and many publishers there see them as a useful way of teaching history and other subjects. No matter how you view them, comics remain a guilty pleasure for millions worldwide. Eu peço desculpa que hoje talvez a minha voz falhe um pouco, porque eu tô um pouco resfriada, mas a leitura foi muito boa, Natália, assim, das palavras em geral, pelo que eu ouvi. É um texto um pouco mais complexo do que o outro que eu mandei aí na semana passada, mas eu não sei, todo mundo entendeu sobre o que tratava esse primeiro texto? Sim. Assim, mais ou menos, né? Tem umas palavras diferentes. Aí eu aproveitei e adicionei no Anki, mas no geral deu para entender o que o texto estava falando. Eu olhei, eu vi que ia dar FUVEST, né? Eu fiquei até com medo, mas até que deu para fazer direitinho. Assim, eu percebo que, pelo que eu fui pesquisar alguns exercícios de vestibular, o importante é tentar o máximo entender a ideia geral do texto. Sempre pode aparecer alguma palavra, alguma coisa que vocês não vão entender, até porque eu mesma às vezes me deparo com palavras que a gente não usa muito, ou que a gente esquece o que significa. Mas se vocês conseguirem entender o contexto geral, fica mais fácil de responder as perguntas. Então, a primeira questão é: the underlying word even in today, many questions whether young people should read them at all can be correctly classified as a verb. Desculpa, segunda. Choose the alternative that presents the correct word to complete the blank spaces in the text. Então, é a letra C, by, in, for, per, que são algumas preposições. 3. In the sentence, if your pet is bleeding or has eaten something toxic, for instance, there is an example of the present perfect tense, where has is the auxiliary verb that agrees with the subject pet and eating. Is the participle of the verb eat. Então, tá falando daqueles casos de present perfect simple em que tem a estrutura do has como verbo auxiliar e do verbo no passado, e tá querendo saber se o verbo it tá escrito corretamente no
no passado. E como a gente viu que tem aquela tabela que eu mandei para vocês na última aula, which, se a gente não coloca a terminação ed, fica item, então a afirmativa está correta. Esse é, por enquanto, tá tudo bem. Bom, o Fala, pode falar. Não, é só tudo certo, tá tudo tranquilo. Tá. O 4 eu vou ler, que é um texto pequenininho. Depois os outros a gente vê de vocês lerem. Students review and extend important language for learning English, including how to say some letters of the alphabet, ask questions about language, and identify parts of speech. The lessons includes an interactive game to test mastery of the content, which can be played both online and face-to-face contexts. There is also a short optional extension activity about the NATO alphabet. E aí tá do local onde foi tirada essa informação. Então, pede para selecionar, select the alternative that only has prepositions. Então, a resposta certa nesse caso é o for, of e about, que são palavras que apareceram no texto de cima. Então, na verdade, nesse caso, nem era tão importante entender o texto, mas saber identificar as preposições e o que seria verbo, o que seria sujeito, coisas desse tipo. 5. Select the alternative that correctly fills the gap with the correct preposition placement. Então, eu já vou ler as frases com a resposta certa, que é a letra D. Some people talk about their work all the time. She goes to work on foot. Do you like traveling by train? Do you coffee with sugar? A questão 6. Leia as frases apresentadas abaixo e identifique em que tempo verbal elas se encontram. Aí ele pede para assinalar a alternativa que indique somente as frases que estão no presente perfeito, né? No present perfect. Então, a primeira frase, he has just gone out, está no present perfect, porque tem o verbo auxiliar has e o going na forma do passado gone. 2. I have read the instructions, present perfect. Então, de novo, tem o verbo auxiliar e o read. 3. I have been working. É o present perfect continuous que a gente também estudou numa outra aula que eu fiz uma revisão. E o 4, I have letters to write. É o simple present. Então, a resposta correta era D. 7. Among the alternatives below, which present the correct structure of the present continuous in the affirmative form, select the correct sequence. Então, em alguma das aulas também eu coloquei para vocês como é que fica a sequência quando a gente coloca no present continuous. Então, a letra certa é C, que é subject, que é o sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo with ing, mais o complemento que tiver na frase. Às vezes não tem esse complemento, mas no caso pediu como se fosse uma frase completa. 8. Qual das alternativas abaixo preenche corretamente a lacuna da frase? Então, também eu já vou ler com a resposta correta, que é o A. I have been there several times, que é o present perfect simple. 9. Choose the sentence where there is a grammar mistake. She has bought a lottery ticket, tá correto. They are coming this week, but I don't know which day, tá correto. I sometimes making dinner,
tá faltando, a gente percebe que fica faltando o verbo to be porque não deu, a frase não tem sentido. Então o certo seria I'm sometimes making dinner. E o D que tá certo, you must be here when they arrive. E a última das questões, que é a 10. The alternative, which contains the prepositions, the best complete the sentence below is prepaid meters have been launched with the aim of improving water service. However, they might be a problem for those who cannot afford paying for water service. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esses exercícios? Porque é um pouco difícil. Questões de vestibular geralmente vai mais para interpretação de texto, que depois, se vocês quiserem, eu posso passar mais exercícios desses tipos para vocês. Mas ficou alguma dúvida? Não, dúvida eu não fiquei, mas é isso que você falou. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade do que os que a gente já trabalha normalmente. Mas eu gostei, eu acho que vale até depois ter outras atividades desse tipo. Tá. Os exercícios que eu tenho trazido em aula, as coisas assim, são mais no sentido de fixação. Opa. Mas eu vou tentar, quando tiver também a possibilidade da matéria coincidir com alguns exercícios de vestibular, coisas assim, colocar que eles são um pouco diferentes, que eles são para escolher alternativa, então para vocês também irem se acostumando. Não, sim, eu gosto bastante das atividades que você usa, porque é aquilo que eu falei, eu estou há muito tempo sem praticar. Então, até mesmo os que você usa, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade. Mas nesse nível de vestibular é muito mais dificuldade. Sim, tem que prestar mais atenção, assim. Realmente. Eu gostei porque eu vou fazer um vestibular que tem 30 questões de inglês. Aí eu, ai, que bom, né, que o curso tá dando também exercícios de vestibular, que eu aproveito e já reviso essa parte de linguagens do vestibular que eu vou fazer. Mas realmente foi bem complicado. É muito texto, né? E, tipo assim, se você não tá muito acostumado a ficar lendo toda hora em inglês, dá uma certa preguiça no cérebro. Então, eu E não gostei. são nem só o tamanho dos textos, né? É tipo, às vezes, muitas palavras que eu fico assim, gente, o que é isso? Mas Sim, aí é usar aquilo do tipo, ler tudo para entender o contexto. é muito complicado mesmo, mas eu gostei bastante. Eu tenho uma dúvida, mas não é em relação ao exercício, é mais uma coisa assim, é porque eu sempre vejo no. Assim, quando eu. É por causa que eu nunca usei o Google Meet, né? Aí geralmente eu vejo uns avisos, tipo, se você quiser enviar para correção. Só que assim, seria por e-mail? Ou é porque hoje mesmo eu tava com medo de. Eu falei no WhatsApp, no grupo, que tipo assim. Porque quando eu entro no meu Google Meet, tá falando que eu perdi as aulas, algo do tipo, e as atividades também. Só que eu tinha assistido as aulas ao vivo e a gravada, né? Só que hoje eu fui entrando e descobri que tem como confirmar que você assistiu, tal, dentro do Google. E também tem como você enviar a atividade. Seria por lá a correção? Então, o negócio das atividades que pede para enviar é o que o pessoal oh meu Deus, da administração do pessoal da SY lá colocou, que em relação às faltas, que é para devolver, que quando é aula gravada devolve a palavra-chave. Se você está assistindo a aula ao vivo agora, que tem aqui, a gente está com 15 alunas. Eu já anoto e vocês estão tudo certo na planilha, então vocês não têm que devolver nada dessa aula ao vivo. Quem está assistindo a aula ao vivo gravada é que tem que mandar um relatório também no prazo de 2 dias para dizer que assistiu essa aula. Então, se o seu, nas aulas ao vivo, aparecer que você não devolveu, que está pendente, mas você estava ao vivo, que nem você estava na semana passada, você está
Semana passada, você tá nessa, você conta com presença, Ah, tá, entendi. tá? Obrigada. Tudo bem. Então, agora vamos, vou começar pelo listening exercise, que são 2 diálogos nesse caso, tratando de animais que a gente encontra no zoológico e na fazenda. Alguém quer ler ou se não quiser também a gente pode passar direto para a correção dos exercícios, porque era mais um diálogo para fixar, falar sobre algumas características dos animais. Acho que não sei se alguém teve alguma dificuldade de alguma palavra, de alguma coisa que apareceu lá. É, o, o áudio tá chegando bom para vocês, porque como no meu computador quando eu gravo fica bom, mas eu não sei se o som tá muito baixo ou muito alto para vocês. Tá chegando Tá sim. tranquilo, tá bom o áudio. Tá, então, todo mundo tá assim. Bom, então, se ninguém quiser ler, a gente pode já passar para correção dos exercícios, até também porque tempo que a gente tem no Google Meet e também tem ainda o exercício do reading. Então, o primeiro diálogo era sobre animais indo no zoológico, né? Então, answer the questions about the interview. There is a zoo near Todd House in California, que é onde o Todd mora. 2. Mega doesn't like camels because they are hairy. Que eles são. Então a Mega não gosta de camelos porque eles são peludos. Todd says llamas are like camels and giraffes. O Todd, quando estava conversando com a Megan, falou que as lhamas parecem com os camelos e com as girafas em algumas características. Meg thinks bears are scary. Então Megan pensa que os ursos são assustadores. Em Califórnia, you should avoid mountain lions. Então, na Califórnia, você deve evitar leões da montanha. Acho que esse estava fácil. Aí, como animais é um assunto que tem muitas opções, eu também peguei o listening de farm animals, que são animais que a gente encontra na fazenda. Então, answer these questions about the interview. Pigs are very dirty and friendly. Então, porcos são muito sujos e amigos. Meg is a city girl. Então, a Megan é uma garota da cidade. É Meg só, desculpa. 3. For Todd, the best pet is a goat. Então, pro Todd, o melhor pet é um bode. Todd used to talk to goats. Então, ele costumava falar com os bodes da fazenda dele. E a última, 5, cows are shy. As vacas são tímidas. Então, tudo certo? Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não, foi Não. tranquilo. Sim. Também, tranquilo aqui. Primeira vez que eu acerto tudo. Eu também. Eu ainda assim, tipo, essa semana que vocês me mandaram que teve problema, assim, às vezes, como eu pego os exercícios também online, às vezes pode acontecer algum erro de digitação, alguma coisa minha. Então, se vocês perceberem, podem me avisar mesmo, porque às vezes é tanta coisa que acaba passando pra mim na hora que eu tô fazendo os exercícios. Deixa eu só conferir se eu coloquei rapidinho todo mundo na chamada pra não dar problema. Daiane.
Radassa, Lara, Melissa Souza, Tânia Correia, Sara, Santana, Stephanie, Vitória. Tá, beleza. Deixa eu fechar aqui então, porque acho que ninguém mais vai entrar agora para assistir essa aula, então vamos passar pro último, que é o Reading Exercise. O Reading Exercise é sobre African Animals, que também é um texto curtinho. Alguém quer ler ele ou quer que já passe? Aí eu posso, só que assim, se alguém quiser ler o primeiro parágrafo, porque eu tive dificuldade para ler, esqueci como se pronuncia o Cheetahs, não sei, enfim. Eu também fiquei com dificuldade. É que daí eu fui pesquisar no Google como é que era hippos e rhinos. Algo assim, porque eu não sabia se era pronunciar com R o hippos ou com ignorar o H mesmo. Mas eu posso ler assim, os outros parágrafos sem ser o primeiro. Eu posso ler o primeiro. Provavelmente vai dar errado, mas eu posso ler o primeiro. Então, a Claudiane, você leu o primeiro e o segundo, e aí a Radassa leu os últimos dois? Pode ser. Pode ser? Então tá. African animals. I'm reading about African animals on the computer today. Here is 6 amazing animals. Chimpanzees are Ai, desculpa. And leopards are big cats. They are carnivores. Cheetahs hunt during the day and sleep at night. Leopards usually hunt at night and sleep during the day. Cheetahs are faster than leopards. They can run at 100 kilometers an hour. Cheetahs are more social than leopards. They something live in small groups, but leopards are solitary animals. Hippos and rhinos are big herbivores. During the day, hippos relax in rivers and lakes. They love water. At night, they live in rivers and lakes and find plants to eat. Rhinos have got a horn and are bigger than hippos. Hippos and rhinos are sometimes aggressive, but hippos are more dangerous to humans than rhinos. Ai, desculpa, é que eu tava tentando lembrar como é que se pronuncia o livro. Mas, enfim. Tá. Babels and chimpanzees are omnivores. Babels are smaller than chimps. Babels are social animals and they live in big groups. They've got long nose and a tail. Chimps are social animals too. They've got big ears, but they haven't got tails. Chimps, eu acho que é assim que pronuncia, né? Eu esqueci de, assim, pesquisar como é que era a pronúncia direitinho. Mas assim, chimps usually sleep in trees. Baboons usually sleep on the ground, sometimes in groups. I really like chimps. Have you got a favorite animal? A gente, tipo, pelo que eu também fui ver no Google, porque não é uma palavra que a gente usa tanto assim, eles falam chimps. Então, deixa eu colocar aqui no Google para ouvir. Chimps. Ah, tá, entendi. Rapidinho, deixa eu só, que eu tô abrindo. Chimps. E o outro é baboons. Vamos ouvir direitinho. Baboons. Baboons mesmo. A única coisa, deixa eu ver, quando eu tava lendo, que aqui tava lendo hippos and rhinos are sometimes aggressive. Que tem que, a entonação é no, eu não sei a entonação, mas eles falam aggressive e
E também só, deixa eu confirmar. A sílaba tônica, né? E também Aggressive. vamos por. Eu confundi com português. Deixa eu colocar no Google pra tocar. Aggressive. Aggressive. Eu fiquei, em português é agressivo, né? E eu confundi. Sim. É só pra mesmo pegar o jeito que eles falam. Porque a leitura tá muito boa. É só algumas coisas. E ground, que também eles falam. É aberto, eu não sei o som do ground. Ground. Groups é fechado. É uma pequena diferença, eu não sei. Mas eles falam diferente essas duas palavras. Ok. Então, Esse groups é difícil pra mim falar. Eu sempre evitava quando. Porque era pra mim, eu não sei porquê, eu tenho dificuldade de falar essa palavra. o jeito que eles falam, a gente só pega mesmo, como eu falei, ouvindo muito, tipo. Groups. Por exemplo, a pronúncia relacionada a carnívoros, herbívoros, como é que é mesmo? Vamos colocar como eles falam direitinho, porque a gente, querendo ou não, tem sotaque. São palavras. Não, e são palavras que não é muito usual. Não. A gente não sai por aí falando eu sou carnívoro. Herbivores. Herbivores. Que são os herbívoros. Carnivores. 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 É tipo um carnavais, só que mais. Carnaval, Carnivores. Difícil. Então, isso é mais pra gente. Você quer que eu coloque pra ouvir no Google essas duas, como fala, Sassá? Porque eu não fico aberto o tempo todo com message, então eu não. Não, eu consegui ouvir o carnívoros e o herbívoros, e o outro é qual? Eu perdi aqui no texto. Eu acho que ela queria, por causa que a Sassá mandou Tá. mensagem no grupo, Perdão, eu não vi, no desculpa. chat. Realmente eu também tenho dificuldade, assim. Eu lembro de uma vez o professor de inglês comentar sobre a similaridade dessas duas palavras, só que eu não lembro de muita coisa. Assim, de vez em quando tem um pessoal, eu não sei se eu posso falar. Assim, tipo assim, você vê um vídeo, assim, outro de pessoal que relaciona a palavra com português, com inglês, assim, para facilitar a pronúncia, né? Mas eu acho, isso. Eu acho, tipo assim, se a gente for pesquisar, não sei, assim, é bem mais fácil, assim, de você correlacionar uma palavra em português para falar em inglês mesmo. Não, e eu lembro também muito de um professor falava que assim as palavras às vezes têm a pronúncia muito parecida, às vezes muda só um pouquinho com relação à abertura da boca. Você abre um pouquinho para uma, para outra você não abre tanto. Isso às vezes é chatinho realmente de identificar. Uma hora você tá falando de praia, outra hora você tá xingando a pessoa, né? Tem que tomar cuidado. Exatamente. Bom, então, se, assim, o Google ajuda muito, né? O Google Tradutor, se vocês colocarem, eles falam a palavra, e foi também o que a gente falou numa outra aula de ouvir séries em inglês e colocar a legenda também em inglês para ir pegando como eles falam certas palavras, que é só ouvindo mesmo e com o tempo que você pega, até porque quando a gente ouvir um brasileiro falando, vai ter o nosso sotaque, não tem jeito. O inglês americano é diferenciado, tipo, quando é um americano falando. Então, é treinar o ouvido para ouvir mesmo. Bom, então agora a gente vai corrigir os exercícios desse reading. Read and write the animals in your notebook, né? Então, these carnivores don't live in groups, de acordo com
O texto são os leopards. They are big and they have got a horn. São os rhinos. Vamos ver como fala direitinho. Omnivores. These omnivores haven't got tails. Chimps. They love water and they are nocturnal. Nocturnal. Hippos. Deu branco agora. Nocturnal. Nocturnal. Leopards are slower than these carnivores. Cheetahs. Chimpanzees are bigger than these omnivores. Baboons. Read again and write true or false. False. Rhinos are bigger than hippos. True. Cheetahs are more social than leopards. True. Rhinos are more dangerous than hippos. False. Leopards are faster than cheetahs. False. Chimpanzees are smaller than baboons. False. Ficou alguma dúvida em relação a esse exercício? Acho que também não, né? Tava tranquilo. Foi tranquilo. Tranquilo aqui também, acertei tudo de novo. Tá. Então, como eu falei no começo só dessa aula, vou repetir. Amanhã, então, vai liberar para vocês fazerem uma atividade valendo nota. Ela é baseada nos exercícios que foram dados em sala de aula, não vai fugir muito disso. Eu vou dar um prazo maior para responder, então vai até segunda-feira, dia 3. E é mais para ver se as minhas aulas também estão boas, se vocês estão conseguindo aprender. Como eu falei, ninguém vai ser reprovado por causa de nota. É mais mesmo para testar tanto como está indo o entendimento de vocês, quanto as aulas que eu tô dando. E vai ser só em relação à matéria que foram tratadas nos 2 primeiros capítulos da apostila, e só vai focar no vocabulário também de animais. E não sei se vocês têm ficou alguma dúvida em alguma das coisas que a gente já discutiu, se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem falar. Na verdade, eu tinha uma dúvida com relação a essa programação. Você vai disponibilizar amanhã e a gente tem até o dia 3, ok? E as 2 aulas nesse meio período vai dar continuidade ao conteúdo ou vai ser feito algo dentro do conteúdo que a gente já fez? Porque a gente já teve a revisão na terça, né? Peraí, desculpa. As aulas vai continuar seguindo o que está na apostila, que acho que a próxima matéria eu não vou lembrar agora de cabeça qual é. Mas o que eu ia falar? Depois, se eu ver que teve alguma dificuldade que o Google Forms me dá para ver o que o pessoal acertou mais, o que errou mais. Se teve alguma coisa que não ficou clara, a gente também pode corrigir a prova. Não, a atividade avaliativa para ficar tudo em ordem. Mas eu acho que é isso. Não sei. Ok, beleza. É porque eu fiz um cronograma para tentar dar tudo direitinho até. O curso vai até março, né? 6 de março, se eu não me engano. Agora também minha cabeça vai me enganar, mas na apostila tem direitinho até quando vai ter meio que as férias, tudo. Então eu já organizei as coisas para dar sempre alguma atividade avaliativa com pouca matéria. Não pouca matéria, mas não deixar acumular muito. Entendi. Não, beleza. É porque eu fiquei preocupada, porque eu sei que na quinta-feira que vem eu talvez não consiga assistir a aula ao vivo. Eu vou fazer. É porque eu não vou estar em casa, mas de onde eu vou estar, eu vou tentar assistir.
Mas aí eu só não queria perder nada, entendeu? Tem como. Primeiro que você pode ter, eu não sei, elas colocaram naquele mural quantas faltas pode ter, e a aula vai ficar gravada tudo direitinho depois se você quiser assistir. Então Sim, sim. não tem problema. Mas o importante do ao vivo é isso, para treinar a pronúncia, porque tem que estar aqui, a gente dá a oportunidade de Exato. ler e também de tirar as dúvidas ao vivo, que às vezes eu tento responder as mensagens, mas às vezes não dá para responder na Não, hora. sim. Não, beleza. Era só realmente porque tendo o conteúdo na terça, aí eu queria estar online no ao vivo na quinta, exatamente para eu poder acompanhar a correção. Mas beleza, eu entendi. Tá? É que o Google já tá me avisando que pelo horário que eu comecei a transmissão tem que encerrar, então se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, se não ficou nada, eu vou encerrar a aula de hoje. E novamente, a gente hoje tá com. Entraram 15 pessoas na aula, mas só 6 me responderam a palavra-chave da aula de terça. Então, se alguém tiver com algum problema, tiver com alguma dificuldade, depois vem falar comigo, ou com o pessoal da administração, ou com os auxiliares, pra gente ver, porque vai contar como falta, tá? Então, é isso. Vou encerrar. Boa noite e até semana que Boa vem noite. pra todo mundo. Tchau, Boa gente. noite, Boa noite. Até professor. semana que vem. Tchau, até a próxima. Vamos encerrar.